Tá, boa noite, chefe Hassim. Olha só, e se eu comprasse um forno, né, que fosse bem potente, assim, no caso, que fosse até uns 300 graus, que tem fornos que chega até 280 a 300, né? E eu comprasse uma pedra refratária e colocasse nela, tu acha que seria bom também? André, olha, tem uma coisa que o pessoal precisa entender, né, e eu vou explicar para você, você vai ver que vai ter sentido o que eu vou te falar, tá? Muitas vezes as pessoas, elas acham, quer ver, um dos mitos que existe na produção de pizza é que todo mundo fala que uma pizza de forno a lenha é a melhor pizza. É errado isso, né? Não tem nenhum argumento que prometa que uma pizza de forno a lenha seja a melhor pizza. Uma melhor pizza tem que ser feita com ingredientes de qualidade, tem que ser receber os processos de descanso da massa e depois ir ao forno na temperatura que corresponde. No caso do forno a lenha, são 320 graus por 2 minutos. Se não for assim, não adianta, tá? Ah, mas tem um detalhe, o pessoal fala, né, que o forno a lenha, além dele ser o melhor, né, ele ainda deixa o cheirinho da lenha na pizza. Mentira, não deixa nada, tá? Não tem nada de cheiro de lenha, tem gosto de cinza mesmo, de cinza. Você põe uma pizza de forno a lenha na boca, você sente amargar a tua boca bem nos lábios quando você morde, tá? Então, tudo isso é mito. E o outro mito é a pedra refratária. Vamos entender para que serve a pedra refratária, assim você vai ter uma noção melhor. Quando nós falamos de um forno a lenha, ou de um forno com lastro, que tenha, por exemplo, uma pedra refratária, qual é o objetivo da pedra aí? Só para você entender, é manter o forno muito mais tempo quente, com menos consumo de lenha, ou menos consumo de gás, ou menos consumo de energia elétrica. Ela não melhora em nada a pizza que você está fazendo, né? Ela só consegue concentrar e potencializar a temperatura, entendeu? Então, quando você está trabalhando, né, com um forno que trabalha com pedra refratária, porque esse forno seguramente ele tem uma câmara muito grande, né, como é o caso do forno a lenha, que tem uma altura mínima de 60 centímetros e um diâmetro de abertura de cúpula mínima de 1,40 m, 1,50 m, quando nós falamos de um forno profissional. Então, por ter, né, toda essa altura e toda essa largura, a quantidade de metragem cúbica, né, que precisa aquecer é muito grande. Né? E existe, infelizmente, no forno a lenha, um outro problema. O forno a lenha não funciona com porta fechada. As portas têm que estar abertas e o tubo de exaustão dele tem 10 polegadas. Então, tudo que gera de calor ali acaba sendo eliminado pelo tubo ou pela boca de entrada. Então, para evitar, já que vai ter essa perca mesmo, né, para evitar esse tipo de perca e que ela não seja tão rigorosa, tá, os caras fazem a boca do forno fora da cúpula e colocam o tubo de exaustão fora da cúpula, onde vai ficar a boca. Por quê? Você vai perceber que essa boca ela é mais baixa que a altura do forno. Se você olhar a cúpula, né, ela é redonda e você vai ver que a boca não vai encostar lá no teto, a boca fica mais ou menos na metade. Então, esse espaçamento que fica da boca para cima, a gente chama de bolsão. É um bolsão de ar quente que vai ser mantido pelas pedras refratárias do teto e pelas pedras refratárias do lastro. Entendeu? Então, quando você consegue esquentar essas pedras, né, já que ele libera muita temperatura com muita facilidade por estar tudo aberto, tá, a pedra fica mais tempo quente e você mantém o forno mais tempo quente com menos consumo de lenha. Agora, quando o cara quer pegar uma pedra refratária e meter dentro do forno caseiro dele, um forno de casa, o mesmo forno que ele comprou, então ele compra lá um forno elétrico, ele vai meter, por exemplo, uma pedra refratária, que ele quer assar pizza na pedra refratária, achando, não sei de onde ele tirou isso, né? Ah, porque é muito melhor, porque se eu assar na pedra, né? O que acontece? Tem um momento que a pedra ela é producente, tem um momento que ela é contraproducente. Então, por exemplo, os fornos que não recebem pedra é porque trabalha com uma outra linguagem, é um outro sistema que você vai trabalhar, que se chama sistema de convecção. Então, você tem ali um queimador, que pode ser elétrico, que pode ser a gás, que vai irradiar calor, e esse calor, através da invisibilidade, ou seja, você tem um ambiente que é invisível, porém, ali está cheio de moléculas. Então, quando você esquenta a molécula,
tá? Você começa a ter o quê? Uma movimentação muito mais rápida dentro do seu equipamento. Tá? E à medida que essas moléculas estão ricocheteando dentro do seu forno, é onde ele está transmitindo temperatura para o alimento que você quer assar. Se você bota a pedra aí, você está quebrando essa movimentação e tem que esperar a pedra esquentar até chegar no ponto se não tivesse a pedra. Então você demora muito mais tempo. E o pior de tudo é que essa pedra, quando esquenta, ela fica tão quente que o cara ainda vai fazer a bobagem de botar a pizza em cima dessa pedra. Se você comprou um forno que ele não tem pedra, é para poder trabalhar na grelha. Você precisa manter a pizza longe desses queimadores, porque os queimadores vão fazer o trabalho de irradiar calor para poder alcançar o alimento que você está assando no lugar que ele tiver. Então você não deve colocar uma pedra refratária aí dentro, tá bem? Tá, se você comprar um forno desse, não coloca. Existem fornos que vêm já com pedra refratária, que são esses fornos quadrados ou retangulares, que eles vêm com 4 ou 6 pedras embaixo, né? Onde os queimadores estão debaixo. E o cara também está vendo que ele está comprando um forno que vem com grelha. Não, infelizmente o fabricante não vai falar para ele, olha, você tem que deixar a pizza passar na grelha, não coloca na pedra. Porque se você colocar na pedra, essa pedra vai estar superaquecida, vai queimar a pizza por baixo e não vai assar a pizza por cima, entendeu? Por quê? Porque à medida que essa pedra está esquentando, ela que está liberando temperatura para aquecer as moléculas da câmara, para poder ricochetear toda essa temperatura aonde se vê a pizza sobre essa grelha. Por isso que, nesse caso, quando são fornos assim, guilhotinados, fornos que você abre, elas têm uma porta de vidro, você tem que guilhotinar para poder abrir, tá? Você tem que deixar essa grelha 5 ou 6 centímetros sobre a pedra, liga o forno, espera ele chegar em 350 graus, quando chegar nessa temperatura, você vai ver pelo termômetro, que normalmente está do lado direito desse forno, é a hora que você vai botar a sua pizza ali dentro, tá? Para você ter uma melhor cocção e rapidez nesse processo, o ideal seria que você colocasse a pizza em cima de uma tela de alumínio para que fique liberado a base e ela possa receber a temperatura de uma forma contínua e eficiente. Se você botar numa assadeira, vai demorar mais tempo, ok? Eu geralmente peço para as pessoas que trabalham com esse equipamento de fazer um trabalho na grelha, já que a grelha é de péssima qualidade, todos esses fornos, elas têm um espaçamento de um arame para o outro, de um ferro para o outro, de praticamente 7 centímetros, ou seja, qualquer coisa que você coloque em cima dessa grelha corre o risco de cair, tá? Então o que eu faço? Eu peço para a pessoa comprar aquela grelha que é muito usada nas churrasqueiras, que é uma grelha de aço inox, que você compra em qualquer serralheria e coloca em cima dessa grelha. Aí você fica com uma superfície fácil de trabalhar. Você não precisa usar tela, não precisa usar assadeira nem nada. Você vai com a pizza e joga direto em cima dessa superfície porque parece umas moedinhas que é muito usado nas churrasqueiras, tá? Com isso você então vai ter um forno bom que vai responder rápido, talvez diria que de 3 minutos a 3 minutos e meio a pizza já estaria pronta se você trabalhar nessa temperatura, ok? Acho que ficou bem explicado, meu irmão. Um abraço.